Olá pessoal, irei falar agora notícia do Cruzeiro. Cruzeiro acerta a contratação do zagueiro Ramon, mas caso pode ter reviravolta. Jogador de 24 anos faz o primeiro treino nesta terça-feira na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro acertou a primeira contratação para esta temporada. O zagueiro Ramon, de 24 anos, que disputou a Série B do ano passado pelo Vitória. O jogador, inclusive, participa normalmente do treino desta manhã na Toca da Raposa 2. Os detalhes da negociação ainda serão informados pela Raposa. A reportagem do Globoesporte.com apurou que o caso pode ter uma reviravolta. A situação está sendo revista pelo clube, já que um pré-contrato foi feito em agosto do ano passado, ainda na gestão de Wagner Pires de Sá. Por isso, Ramon pode não jogar pelo clube. O jogador chegou ao Vitória em 2014, jogando pelo Sub-20. De lá para cá, a única transferência do zagueiro aconteceu em 2016, quando foi emprestado para o futebol de Israel. Ramon defendeu o Maccabi Tel Aviv, time que disputa a Europa League. Com a chegada do zagueiro, o Cruzeiro passa a contar com 8 zagueiros: Ramon, Léo, Manuel e Dedê, que seguem com as situações contratuais com o Cruzeiro ainda indefinidas. Arthur, retornando de empréstimo. Kaká, que teve o contrato ampliado. E Edu. Orejuela desembarca em BH e fala sobre reunião com o Cruzeiro. Ver que vai ser do futuro dele. Jogador chegou na manhã de quarta-feira para encontrar o clube, que já admitiu querer negociar o lateral. Flamengo e Palmeiras têm interesse. O lateral Orejuela do Cruzeiro desembarcou na manhã desta quarta-feira no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Em Confins, o jogador não havia se apresentado para o início da temporada de 2020, ainda foi convocado pelo Cruzeiro para uma reunião. Orejuela afirmou ainda que seu empresário está conversando com o clube para decidir o seu futuro. Muito feliz em compartilhar esse momento, as férias, com a família, um pouco triste com o que passou com o Cruzeiro. Estava resolvendo problemas com o Cruzeiro e o representante. O Cruzeiro comprou Orejuela junto ao Ajax da Holanda no fim da temporada passada com a ajuda de Pedro Lourenço, gestor de futebol do clube e proprietário do patrocinador master do Cruzeiro, por 6 milhões. No entanto, o clube já demonstrou que a intenção é emprestá-lo ou negociá-lo em definitivo devido ao alto salário que o lateral recebe, cerca de 300 mil. Questionado sobre seu futuro, Orejuela desconversou. Para continuar no time mineiro depois de uma temporada em que se destacou individualmente, o lateral precisaria aceitar reduzir o salário, já que devido à queda para a Série B do Brasileirão e os graves problemas financeiros e institucionais que o Cruzeiro vem passando. Flamengo ou Palmeiras? O Globoesporte.com apurou que existe uma reunião marcada com representantes do lateral nesta quarta-feira na Toca da Raposa. Flamengo demonstrou interesse no jogador depois da venda de Rodinei. Antes, todo o time havia sido sondado com o Cruzeiro em relação ao lateral, o Palmeiras. Até o momento, nenhuma proposta oficial chegou ao Cruzeiro, que já admitiu interesse em negociar com o jogador. O Atlético Paranaense acerta empréstimo com o Cruzeiro por Marquinhos Gabriel. Clube Mineiro e Paranaense finalizaram os últimos detalhes e fecham o empréstimo do jogador. Marquinhos é aguardado em Curitiba para assinatura de contrato. Tudo certo entre Atlético e Cruzeiro. Os clubes se acertaram nesta terça-feira e definiram o empréstimo do meia Marquinhos Gabriel para o Furacão. A negociação já havia sido realizada há dias, como adiantado pelo Globo Esporte. Os clubes sinalizaram os acertos nesta última terça-feira e o jogador esperado em Curitiba nesta quarta para assinar contrato e ser anunciado. O Atlético e o Cruzeiro vão dividir o salário do meia. Fora dos planos no Cruzeiro, o jogador de 29 anos chega por empréstimo ao Furacão por uma temporada. A contratação tem o aval de Dorival Júnior, novo técnico do Atlético, que trabalhou com o jogador no Santos. Até o momento, o Furacão anunciou com o meia Fernando Canezin
que estava no futebol belga, e o atacante Carlos Eduardo, do Palmeiras. Felipe Viseu chegou a ser anunciado pela Udinese por empréstimo, mas ele não se apresentou ao Atlético na última segunda-feira. O Atlético tenta contratar Marquinhos Gabriel há um ano. No começo de 2019, o jogador esteve na mira do Furacão junto com o time México e o Grêmio, porém o meia acabou fechando com o Cruzeiro, com quem tem contrato até dezembro de 2021. Antes de chegar ao Cruzeiro, o jogador estava no Al Nassr dos Emirados Árabes, mas pertencia ao Corinthians. Formado na base do Internacional, o meia também atuou por Avaí, Sport, Bahia, Palmeiras e Santos. O Cruzeiro confirma a volta do zagueiro Arthur, que estava emprestado ao Estoril de Portugal. Zagueiro de 20 anos, formado nas categorias de base da Raposa, retorna ao clube após 3 empréstimos. Defensor tem contrato até meio de 2023. A diretoria do Cruzeiro confirmou na tarde desta terça-feira que o zagueiro Arthur, de 20 anos, vai fazer parte do elenco principal da Raposa para a temporada de 2020. Formado nas categorias de base do clube, o jovem defensor estava emprestado para o Estoril de Portugal e deve se representar nesta quarta-feira. Em 2019, Arthur passou todo o ano emprestado pelo Cruzeiro. No primeiro semestre, o jogador defendeu o Tombense, atuando em 5 partidas. Já na segunda parte do ano, o jogador esteve no Estoril, Praia, de Portugal, mas não entrou em campo com a camisa do clube português. Em 2018, o defensor chegou a ser emprestado para o Nacional de Portugal e atuou em 5 oportunidades. Arthur foi utilizado no profissional do Cruzeiro em 2017, quando o time convivia com problemas de contusão na defesa. Com 18 anos na época, participou de 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela extinta Primeira Liga. O contrato do jogador com a Raposa vai até o meio de 2023. Gostou do vídeo? Curte o vídeo e se inscreva no canal FuteTop Brasil.